Muito bem, eis nós aqui outra vez para a aula número 3 de Fisiologia Vegetal, no caso, lembrando que é fisiologia focada em eudicotiledôneos, as plantas lá que tem dois cotilédonos, as folhas lá que tem função de nutrição, tá? Bom, na aula anterior, a gente viu o transporte da seiva inorgânica pelo xilema. Agora nós vamos ver a seiva orgânica, floema. Tá? Então, essa seiva orgânica, basicamente, o que é? Uma solução contendo um monte de substâncias orgânicas, que são resultado da fotossíntese. Então, um monte de coisa dissolvida em água, principalmente sacarose. Tu lembra o que era essa sacarose? Glicose mais frutose? Tá? Tem que lembrar dessas coisas do ano passado, gente. Bom, então, assim, onde é que ocorre a fotossíntese na planta? O local principal são as folhas, mas também tem outros locais, tipo caule jovem, esses outros, assim, coisas verdes da planta fazem fotossíntese. É verde justamente porque tem clorofila, né? Então, assim, vamos pensar na folha, tá? Então, no caso desse transporte, essa seiva orgânica, ela é transportada das folhas para outros lugares. Mas que lugares? Então, assim, a seiva orgânica ela é transportada do local onde ocorre a síntese, por exemplo, a folha mesmo, para o local onde vai consumir essa substância. Então poderia ser assim, os melhores exemplos, raízes. Raiz está lá embaixo do solo, não faz fotossíntese. Mas quer ver outro? Bom, fruto. Fruto crescendo. Precisa de substâncias. Né? Então a ideia é essa, é transportar essa solução de substâncias orgânicas das folhas, primordialmente folhas, tá? Para os locais de consumo. Então, o que acontece? Quando a gente viu o transporte da seiva inorgânica, perdão, a gente viu que ela sobe das raízes lá para o topo. Agora, a seiva orgânica, não. Ela vai da folha para onde precisa. Então, significa o quê? Que ela pode tanto descer quanto pode subir. Tá? Ela vai para onde é necessário. É isso. Pois bem, sobre a estrutura do floema, então. Então, o floema, tecido, tem tipos de células e tal, mas os que nos interessam mais são dois. São os elementos de tubo crivado. Lá no xilema, era elemento de tubo, a célula gordinha. Aqui no floema, a célula gordinha chama de elemento de tubo crivado, tá? Porque ela tem essa tal de placa crivada aqui. Criva é aquela peça lá do chuveiro, com aquele monte de buraquinhos lá por onde sai a água. Tá? Então tem isso aqui nas células do floema, essa aqui, né? Elementos de tubo crivado ou por simplesmente elementos crivados e células companheiras, são células auxiliares dessas células aí, dessas células crivadas. Lá no xilema, as células são mortas, uma parede reforçada, tá? Porque inclusive o xilema tem a função de sustentar o corpo da planta também. Agora aqui o floema não, as células são vivas, tá? São vivos. Apesar de que no caso dos elementos crivados, eles perdem o núcleo, mas a célula companheira tem. Então assim, ó, aqui nessa figura, aqui está a célula companheira e aqui está o elemento crivado. Então lá no xilema era traqueide e elemento de tubo, ou elemento de vaso. Aqui é célula companheira e elemento de tubo crivado, que são células vivas, tá? Bom, para constar algumas coisas de morfologia. Em troncos lenhosos, a casca ela é constituída de um suber, aquela casca propriamente dita, marrom, tá? Mais externa do caule, aquilo ali tudo de células mortas. E embaixo do suber tem um tecido chamado felogênio, que é um meristema secundário. Esse felogênio dá origem ao suber e também dá origem ao tecido que está logo abaixo dele, que é a feloderme. Mas na casca, também constituindo a casca, tem o floema, tá? Um pouco mais internamente. Então, assim, na disposição das plantas, quem fica mais para dentro é o xilema. Ó, observa aqui no caule, fica mais fácil. O xilema é esse meio alaranjado aqui, ele fica mais para dentro. O floema é o que fica mais para fora, tá? Então, assim, para você lembrar que o floema faz parte da casca, o que ele fica mais para fora, só você lembrar que tem bicho que vem aqui na planta, tipo cigarra, né? E suga a seiva da planta. Consegue sugar a seiva da planta justamente porque o floema faz parte da casca, ele não está lá dentro do tronco. Bom, ainda sobre o floema.
Então, assim, mais especificamente agora sobre o transporte. Então, você vai, assim, recomendo muito fazer esses desenhos, tá, gente? Então, o transporte da seiva elaborada, ele vai se dar basicamente por conta de diferenças de concentração de solutos. Tá? Lá no transporte chileno é parecido, mas o principal fator que faz com que a água e a seiva toda, a seiva inorgânica, suba no chileno é o efeito da transpiração e o fato das moléculas de água formarem ligações de hidrogênio umas com as outras. Aqui é o seguinte, a seiva elaborada, o transporte dela, vai se dar basicamente devido ao movimento dos solutos de regiões de maior concentração para regiões de menor concentração. É uma difusão, é transporte passivo. Tá? Onde que tem mais, né, soluto? Onde estão sendo feitos, que são as regiões que realizam a fotossíntese, tipo folha. Tá? E onde que tem menos? Onde eles estão sendo consumidos, tá? Tipo as raízes, que aí eles são usados inclusive para poder compor o material da planta. Então assim, ele não vai ficar lá no citosol da célula aumentando concentração. Então, de novo, essas substâncias vão das regiões de síntese ou produção, são as folhas basicamente, para as regiões de consumo. Bom, então, além disso, para auxiliar esse transporte, essa difusão aí, tem um fluxo de água que vem e vai do xilema. Isso aqui, ó. Aqui o xilema está perto do floema, né? Então, o que acontece? Você vai ver aqui já já que lá perto das folhas, a água passa do xilema para o floema, que aqui a água está passando para o meio mais hipotônico. Então, assim, aí a solução vai todo do meio hipertônico para o meio hipotônico aqui embaixo. Acho que eu falei errado aqui em cima, né? A água está passando aqui do hipotônico para o hipertônico, que é hiper. Bom, então ela vai lá para baixo a solução. E aí aqui a água sai do floema e vai para o xilema. Porque lembra daquele negócio que lá embaixo as raízes elas bombeiam sais e tal para dentro das células para aumentar a concentração? Então isso aí atrai água do floema também. Tá? Então forma esse motor de água aqui que gera esse fluxo. É um transporte em massa que chama. Então olha só, vê aqui nessa figura do livro primeiro. Aqui nós vamos dizer que é a folha. E aqui a gente pode dizer que é a raiz, enfim. Então lá na folha estão sendo produzidas substâncias orgânicas. Ele está chamando aqui de células produtoras de glicídios. Esses montes de substâncias orgânicas vai ser bombeado, transporte ativo, tá? Para a célula companheira do floema, para poder aumentar a concentração lá e a célula companheira mandar esses solutos para dentro dos vasos do floema mesmo, porque no caso ele está mostrando os elementos crivados. Beleza. Então aqui a concentração de solutos é alta. Vou ter que botar assim, ó. Concentração de solutos. Bota sol. Alta. Como aqui é alta, nos locais lá de consumo a concentração de solutos é baixa, aqui embaixo na figura. Ó. Vou botar assim, a concentração de sol baixa. Então, esses solutos, naturalmente, eles têm essa tendência de onde eles estão mais concentrados para onde estão menos concentrados. É uma difusão. Bom, então eles passam para a célula companheira bombeia eles para as células que tem que usar. Certo? Então, esse é o básico. Mas isso tudo é auxiliado por esse fluxo de água. Então, olha só, se aqui em cima a concentração de solutos é água, o xilema tende a perder a água lá para o floema. Então, entrando água, a água vai empurrando essa solução toda. Aqui embaixo, a concentração de solutos é menor, tipo na raiz, por exemplo, aí o floema é que tende a perder água para o xilema, por causa daquele bombeamento dos íons lá. Certo? Isso aqui, inclusive, ajuda a bombear não, a transportar a água no xilema para cima. Certo? Então, aqui do lado direito é o floema, do lado esquerdo é o xilema. Eu botei bem mais esquemático aqui desse lado. Então, aqui nas folhas, regiões de síntese, a concentração de solutos é maior. Lá nas regiões de consumo, a concentração de solutos é menor, tipo raízes e frutos. Então, a tendência é haver difusão desse monte de substâncias orgânicas nesse sentido, da região de síntese para a região de consumo. Deixa eu até escrever aqui. Síntese e consumo. Agora, tudo isso é auxiliado por esse motor aqui da água. Porque onde a concentração é alta, a água vai passar por osmose, por floema, e vai empurrar a coisa toda, a solução toda, a seiva orgânica,
tá? Para os locais de consumo. Como aqui a concentração de soluço é menor, a água tende a passar para o xilema, que aqui no xilema a concentração de soluço é maior. Aqui embaixo, pelo menos, né? Então a água passa aqui para o xilema. E aí sobe, puxada lá para cima. Certo? Então esse é o mecanismo de transporte de seiva orgânica pelo floema. Tá? Para que serve isso aí? A planta consegue levar esse monte de substância para todas as regiões dela para permitir o crescimento. Além disso, os glicídios são usados na respiração aeróbica, né? Para gerar energia. Ou podem ser armazenados também. Tá? Inclusive, tudo isso aí é importante para desenvolver os órgãos da planta. Folhas, flores, tudo. Tá? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima.